Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. O nosso propósito diariamente aqui é exatamente esse: alinhar a nossa oração com as promessas e os princípios que Deus tem em Sua palavra para nós. Deus já nos deu o privilégio de receber das mãos dele a Sua palavra escrita ao longo da história. Deus deu ao homem sabedoria e inteligência para poder trazer uma divisão em livros, capítulos, versículos, para facilitar ainda mais a nossa Bíblia, a nossa maneira de receber a sua palavra. E ainda vivemos num país onde nós temos livre acesso à palavra de Deus, podemos comunicar e viver essa palavra com intensidade. Por isso, não perca nenhum momento da sua vida, não perca nenhum dia da sua vida sem desfrutar, sem se alegrar e se alimentar espiritualmente na palavra de Deus. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. E como sempre, quero te fazer dois convites muito importantes. O primeiro deles é que você fique comigo até o final desse vídeo, onde nós teremos nosso tempo de oração. Quero orar pela sua vida, profetizar sobre a sua vida em cima desse texto que nós vamos meditar nele aqui agora. E o meu segundo convite, como sempre, é que você tome a sua Bíblia aí nas suas mãos e acompanhe comigo essa leitura. Nós vamos ler hoje o livro de Salmos, capítulo 62, versículos 5, 6 e 7. Salmos 62, versículos 5, 6 e 7. Então, se você puder, acompanhe comigo essa leitura. Se você não puder, não tiver a Bíblia próximo de você, não tem problema. Vou deixar na descrição do vídeo aqui esse local da Bíblia, aqui, esse endereço, para que você confira depois e você mesmo receba diretamente da palavra para o seu coração. Então, vamos lá. O que diz a palavra de Deus? Salmo 62, versículo 5. Somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Aleluia! Que palavra! Eu sempre falo, né? Que palavra, porque de fato a palavra de Deus é maravilhosa. Ela nos consola, ela nos exorta, ela nos edifica. A palavra de Deus, ela tem o poder de alcançar o nosso coração de uma forma particular e individual. Eu sei que você agora está ouvindo essa mensagem aqui, ouvindo esse texto, e você pode pensar, mas o Jairo está pregando essa palavra e muitas pessoas vão ouvir esse vídeo. Será que essa palavra vai servir mesmo para todo mundo que assiste? Eu garanto para você que sim. Por quê? Porque o Espírito Santo é que faz a aplicação de forma individual e personalizada na vida de todo aquele que recebe a palavra no seu coração com fé. O Espírito Santo, ele faz com que essa palavra encaixe perfeitamente naquilo que Deus quer falar com você, porque a palavra é viva, a palavra é eficaz. Então, o Senhor está trazendo para nós hoje uma palavra de confiança. Deus está nos chamando a confiar nele num nível cada vez mais elevado. Ele está dizendo aqui, ó, somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa. Esperar em Deus é um grande desafio para nós. Vivemos num tempo de muita correria, onde nós somos cobrados a ter resultados o tempo todo, não somente cobrado por pessoas ao nosso redor, por quem nos lidera no trabalho, na igreja, nos lugares onde nós exercemos algum tipo de atividade, mas também a nossa própria cobrança pessoal. Tem pessoas que se cobram exageradamente e chegam muitas vezes a viver um tempo de ansiedade muito grande, porque nem sempre nós conseguimos os resultados que queremos, nem sempre nós conseguimos ter a performance que gostaríamos de ter. E nós às vezes podemos ficar frustrados e angustiados com isso. Mas o Senhor está chamando a mim e a você hoje para aprender a descansar em Deus,
saber que Ele está no controle de todas as coisas. Se você crê, se você tem entregado a sua vida nas mãos do Senhor, se você tem entregue o seu coração, a sua vida, o seu senhorio nas mãos de Cristo, saiba, Ele é o bom pastor. Ele está cuidando verdadeiramente da sua vida e de todas as coisas que cercam a sua história. Ele tem o controle da história nas mãos. Todas as promessas que Deus fez para você certamente se cumprirão. Porém, entre o momento em que nós oramos, o momento em que Deus nos dá a resposta e muitas vezes o momento em que vai acontecer de fato o milagre ou a concretização daquela palavra que Deus nos deu, existe um intervalo de tempo. Tem coisas que são rápidas, tem coisas que são imediatas, mas tem coisas que às vezes precisa levar um tempo. Então, por exemplo, se eu digo para você que Deus ele tem uma palavra para você, é porque aqui a Bíblia garante que ele tem uma palavra. A palavra diz que ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, ou seja, a bênção já está reservada. Deus já tem algo para nos entregar. Então nós oramos e Deus nos responde. Muitas vezes a resposta já vem como um sinal, como um milagre, como uma provisão. Outras vezes a resposta vem como uma palavra, que Deus nos libera uma palavra para que no tempo oportuno aquela palavra se cumpra. Porém, em todos os casos, nós precisamos saber esperar. Deus sabe exatamente o tamanho da nossa necessidade. Deus sabe exatamente o que precisa acontecer em nosso entorno para que nós recebamos da mão dele aquilo que temos clamado e pedido. Às vezes é difícil porque as necessidades elas gritam muito alto. Nós vivemos num tempo em que muitas necessidades elas são reais, outras necessidades elas surgem em nós por causa do consumismo, por causa das coisas que nós vemos ao nosso redor, que desejamos ter, e não necessariamente são necessidade, mas nós criamos isso como uma necessidade de consumo, de um bem, de um status qualquer, e isso acaba tomando da gente uma energia muito grande, toma da gente o nosso tempo, que nós podemos estar investindo em coisas muito mais edificantes e deixando Deus trabalhar naquilo que de fato é bom para nós. E com isso, eu não estou dizendo que não possamos almejar alguma coisa, que não podemos ambicionar crescimentos, prosperidade, de bênçãos, não. Mas isso não pode ser o alvo central da nossa busca. Precisamos entender que se Deus de fato está no controle da nossa vida, e se de fato aqui, como diz no versículo 7 aqui, de Deus depende a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Se nós temos essa dependência no Senhor, e Ele está dizendo para nós que Ele é essa pessoa que vai nos salvar, que vai nos glorificar, que vai nos proteger, que vai nos prover, precisamos confiar nele em todos os aspectos, em todos os momentos, quando as coisas vão bem, quando as coisas não vão, quando as coisas estão dando certo ou quando as coisas não estão dando certo. Precisamos continuar confiando e depender de Deus é exatamente se lançar não no escuro, como muitos pensam, que a nossa fé é se lançar no escuro, lançar naquilo que nós não estamos vendo. Não, isso não é a nossa fé. A nossa fé é se lançar na palavra que Deus tem nos dado. E hoje a palavra que o Senhor está dando para mim e para você é: aprenda a descansar no Senhor. Aprenda a confiar que Ele está cuidando de todas as coisas. Aprenda a ter esse tempo de entrega mesmo, seja lá qual for a circunstância que está acontecendo na sua vida. O versículo 6 diz assim, só Ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei abalado. Não ser abalado significa estar em firme rocha, estar bem sustentado, estar apoiado. Os ventos, as tempestades, as circunstâncias, elas vão vir contra a nossa vida. Há um texto na palavra que nós vamos encontrar nos evangelhos e também nós vamos encontrar na palavra, na carta de Tiago, que fala que nós devemos construir a nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia. Porque aquela casa edificada na rocha, ela é exatamente aquele que ouve a palavra de Deus
e as pratica. Ou seja, está sobre firmes alicerces. E hoje a palavra que Deus tem para mim e para você é: aprenda a descansar no Senhor. E como que eu aprendo a descansar no Senhor? Não agindo precipitadamente, esperando uma resposta de Deus, confiando naquela oração que você já fez, confiando na resposta que Deus já te deu, confiando que as coisas que estão acontecendo com você, elas se encaixam exatamente no texto que diz em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Deus é fiel, Ele está cuidando de você. E no tempo certo, Deus fará justiça. No tempo certo, Deus vai mover a sua mão de misericórdia e graça e vai colocar você no lugar que Ele prometeu. Durante esse tempo, descanse, confie, não tome decisões precipitadas, não atropele as etapas, viva o processo, aprenda a ouvir a Deus durante esse tempo de luta e deserto, treine os seus ouvidos espirituais, aguce a sua percepção espiritual naquilo que Deus está te falando, porque Deus ele está te dando hoje, junto com essa condição de descansar, Ele também está te dando paz, porque ninguém consegue descansar se o coração não estiver pacificado. Nós só conseguimos descansar se o nosso coração estiver em paz. Então, junto com essa palavra que Deus te exorta, te chama e convida a descansar nele, Ele te capacita com a paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela está guardando hoje o seu coração para que você possa esperar no Senhor pacificadamente e ouvindo as direções e a palavra de Deus. Isso não significa que nada está acontecendo, não significa que você não está fazendo nada, você só não está fazendo aquilo que te coloca no lugar da ansiedade, aquilo que te coloca no lugar da tristeza, da depressão ou das decisões precipitadas. Confie, siga esse texto, entregue o seu coração a Cristo nesse dia e receba essa palavra. Somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra que o Senhor envia aos nossos corações nesse dia, da qual nós nos apropriamos dela. E eu peço, Senhor, que sobre a vida de cada pessoa que está recebendo essa oração agora, o Senhor traga paz. Essa paz que capacita cada um a aprender a esperar no Senhor. Porque, Deus, é impossível que alguém possa descansar se não houver paz. Que o Senhor possa encher o coração de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem hoje de uma paz sobrenatural. Mesmo que os conflitos ao redor desta pessoa, Pai, estejam grandes, mesmo que os gritos, Pai, das circunstâncias estejam ensurdecedores, mas que no coração desta pessoa agora, ela receba, Pai, uma paz sobrenatural. Não a paz como o mundo, mas a paz que o Senhor dá. O Senhor diz na tua palavra: eu vos dou a minha paz. Não a paz que o mundo tem, mas a paz segundo Cristo, que consegue ouvir a voz do Senhor em meio aos ruídos, aos barulhos de toda circunstância ao nosso redor. Por isso, Deus opera os sinais, os milagres no nosso meio, nos dá a condição de esperar o tempo certo. E, Pai, nós cremos na tua fidelidade, sabemos que o Senhor é bom, é justo e nunca nos deixará envergonhados, mas por louvor da tua glória, o Senhor no tempo certo nos exaltará. Aleluia, e louvado seja o nome do Senhor. Amém? Se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu comentário com pedido de oração. Vai ser uma honra para nós poder continuar orando pela sua vida. E também compartilhe. Envie esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Sempre tem alguém que precisa ouvir essa mensagem. Essa mensagem Deus preparou para hoje, para esse dia. E você é esse canal de Deus para encaminhar essa mensagem para aquela pessoa. É aquela pessoa que você sabe que eu não conheço, que você sabe que eu não alcançaria ela se não fosse através da sua vida. Então, um forte abraço, Deus abençoe o seu dia e nós continuamos a nossa proposta aqui, orando a palavra, porque dela procede todas as promessas de Deus para a nossa vida.